Bom, vamos voltar no início. Primeiro, parabéns, Tailane. Você escolheu um assunto difícil demais, muito específico. Então, a gente começa pela avaliação do próprio tema que você escolheu. Ele traz uma dificuldade natural, porque não é um assunto que faz parte da nossa vida, não é um assunto normal de nenhum de nós dominar. Então, realmente, esse tema precisou de uma pesquisa sua do início ao fim. Eu percebo, se você ficou nervosa também, a gente não sentiu isso. Começando do início, né? Primeiro tempo, você falou que programou para 14 minutos, você viu como foi rápido? Depois a gente avalia por que foi tão rápido, né? De acordo com o seu treinamento. Ou porque às vezes você falou com naturalidade e quando você marcou o tempo, você se perdeu em algum ponto ou exagerou em alguma explicação. Aqui eu senti que nada foi em excesso e não deixou nada faltando. Quer dizer, depois você vai ver mais pra frente, eu marquei um ponto que talvez merecesse gastar um tempinho a mais só para ilustrar que sua pesquisa está muito bem feita. Você se apresentou, cumpriu o requisito da apresentação, do sumário que permite. Você só passou muito rápido pelo sumário, eu não consegui nem ler o que estava no sumário. Às vezes é bom você deixar um pouquinho, que ele dá um spoiler para a gente se organizar, assim, pensar, ela vai falar disso, daquilo. Se apresenta antecipadamente um roteiro daquilo sobre o que você vai falar. Você seguiu uma coerência na apresentação que facilita muito para a gente compreender. Como era um assunto difícil, essa coerência, esse roteiro a ser seguido, organizando a apresentação em geral, é muito importante. Porque eu não sabia o que era. Se você falasse talidomida, até anotei aqui, né? Síndrome da talidomida. Eu não tinha ideia sobre o que você iria falar. Então, tem determinados momentos, ainda mais quando você traz um assunto novo, que você tem que demorar mais mesmo. E nesse sentido, foi muito bom que nessa coerência sua, você conceituou, você começou conceituando. É muito importante conceituar, aí você conceituou talidomida, destacou em vermelho as partes do texto. Nesse ponto de texto, primeiro eu vou falar do que eu coloquei positivo e depois eu faço a observação do que eu acho que merecia mudar. Depois você seguiu para a síndrome, então olha como está coerente, como está seguindo, está concatenado o pensamento. Você conceitua a talidomida, conceitua a síndrome, explica o que aconteceu, coloca uma foto impactante daquele monte de criança e bebê com deformidade que já causa impacto emocional na gente. Todo mundo aqui já ficou contra, né? Já entendeu o problema que aconteceu. Depois você traz a justiça e a compensação das vítimas, você explicou muito bem. O seu material está um material bem feito. Eu só pontuo uma questão aqui em relação ao material, porque você estruturou ele com o texto da lei. Em alguns momentos, os parágrafos ficaram grandes e os destaques, que são ótimos, por exemplo, em vermelho ou em negrito, os destaques ficaram grandes. No início, você começa destacando uma coisa ou outra e eu vi que na hora de você apresentar, aqueles destaques em vermelho foram o seu roteiro. Você falava em cima daquilo e nem se perdia no texto. Só que depois teve um determinado slide que ficou o texto grande, com um destaque em vermelho muito grande. Você conseguiu falar porque você estava muito treinada, mas esses destaques muito grandes não são bons. Quando você for destacar, destaca uma palavra, uma expressão. E a sugestão que eu te dou não coloca o texto da lei. Você copiar o texto da lei empobrece seu próprio trabalho. O que você pode fazer? Você fala a mesma coisa de outra forma. Você traduz aquilo que está na lei por tópicos, numa forma diferente, bem visual de apresentação. Tira um pouco aquilo da lei que fica só o copiar e colar e fala de outra forma aquilo que está na lei, mas de um jeito resumido. Isso facilita até para não ficar muito texto. E se apresentou o que tinha de mais importante na lei, falando de requisitos, conceitos. Quando você traz a parte para falar, né, da pensão especial, você fala de INSS, o número da lei, você traz o conceito e os requisitos da própria lei. Em vez de trazer artigo tal, parágrafo tal, você podia colocar conceito. Pega na própria lei e coloca lá o conceito. Requisitos.
pontua ABC, 1, 2, 3, em vez de você colocar parágrafo tal do artigo tal, não, puxa da lei e traduz de outra forma mais visual. Para a gente que está assistindo, é mais fácil entender, é mais fácil guardar quando a gente vê assim, por tópicos, escutando sua explicação. Apresentar o texto da lei para quem está te assistindo é ruim. É um negócio que empobrece e você sabia tudo. Empobrece assim, o material em si, porque você podia falar a mesma coisa de outra forma. Então, vale essa mudança. Vale refazer isso para você ficar com o material pronto. Você pode deixar o texto da lei, mas cria, tipo resumos, slides no meio, só com um resuminho. E de repente você pode ter um texto maior de lei, de texto de lei mesmo. Eu gostei, você trouxe o uso moderno, adorei o esquema com a linha do tempo, fez sentido a sua explicação, faz a gente caminhar com você no tempo, entendendo o que aconteceu. E o que eu marquei aqui, que eu acho que faltou, achei que você aprofundou demais, não consigo perceber nada que faltasse. Assim, para mim, a parte da pesquisa, da escolha, do que falar, da apresentação, tá toda excelente, mas faltou uma coisa que você podia ter colocado. E aí eu nem sei se isso seria possível ou não, mas vale a pesquisa. Pegar algum caso concreto, olhar o que o Supremo falou sobre isso, o que o STJ falou sobre isso, que tipo de julgado, que a gente percebe assim, a mudança que aconteceu na sua linha do tempo foi motivada por algo. Esse algo foi só uma mudança legislativa que envolveu o Congresso Nacional, e aí vale a pena ler até na exposição de motivos da lei para entender o que levou o Congresso. Aí você falou que em 2003, não sei, 2007, um ano específico, foi a primeira legislação tratando sobre aquilo, falando de um remédio. Então vale a pena ir lá na explicação por que daquela lei, o que levou até aquela lei. Então, às vezes, vale a pena a gente voltar nisso para explicar. Você não está na linha do tempo, na evolução. Aí como é que eu falei, gente, a expressão? A motivação da lei ajuda. Então, fica rico você colocar isso na própria linha do tempo. E trazer o caso concreto, olhar o que o Supremo já pode ter decidido sobre isso. O que o STJ pode ter decidido sobre isso? Será que foi a partir de julgamentos assim que motivou uma resposta do Estado, que motivou a alteração legislativa? Então, como você está num nível mais alto, tanto da faculdade como do estágio, a gente tem que exigir mais ainda. Então, dá para tornar mais completo, fica visual, ilustra seu trabalho e ele está excelente. Então, só fazer esses ajustes e depois, se quiser, você pode representar o mesmo só para a gente verificar essa evolução da primeira vez para a última. Mas você está de parabéns, excelente. Obrigada.